Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 11ª aula de francês, né? De français. E se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, para não perder a sequência das nossas aulas, por favor, clique no quadradinho que está escrito aula 10, assista a aula 10 antes de assistir a aula de hoje, que é a aula 11, tá? E assim você vai estar a par de todas as nossas aulas. Bom, dando continuidade à aula de hoje, hoje nós vamos falar sobre os pronomes pessoais, né? O que seriam, né, esses pronomes pessoais? São aquelas palavras que a gente costuma usar para não ficar repetindo, por exemplo, num texto ou numa conversa, os nomes das pessoas. Por exemplo, assim, eu estou falando da minha amiga, aí, em vez de ficar falando só o nome dela ou só minha amiga, eu posso usar o pronome pessoal indicando ela. Porque a gente já sabe que é dela que eu estou falando, então não precisa ficar toda hora repetindo. Então eu usando ela já se sabe, já se subentende que é ela. Tudo bem? Então os pronomes pessoais seriam exatamente esses, ok? Ele, ela, você, eu, vocês, nós e assim vai. Tudo bem? Então vamos conhecer esses pronomes em francês. Aqui nós temos uma tabela, tá? De um lado, do lado esquerdo, né? O francês e do lado direito nós temos aí o português. Então, vamos pronunciar os pronomes em francês e aí do lado vai estar a tradução. Tudo bem? Então, je, eu, tu, você, tu, il, que é ele, né? Elle, ela, on, que é agente, tá? Geralmente se traduz como agente, mas eu chamo ele de um pronome indeterminado, porque ele pode ter várias traduções, dependendo do contexto da frase. Então a gente já vai ver uma frase na qual a gente pode ver várias traduções. Aí vai depender do texto geral do que está se falando para a gente entender o que seria esse on. Mas geralmente no dia a dia, quando a gente conversa, é que nem no próprio português aqui do Brasil. Quando a gente fala no dia a dia, a gente tem hora que a gente não fala nós, né? A gente, fala a gente. Então esse agente também seria a tradução desse on. Então eles fazem isso também. Em vez de usar o nós, eles usam também agente, que ficaria on, ok? Daí nós temos o nós mesmo, que seria nous. Vocês, que seria vous, também sendo um pronome de tratamento. E daí a tradução seria senhor, senhora, ok? Eles, il, e elas, elle. Então, eles e elas têm a mesma pronúncia, né? A mesma leitura do ele, ela. Il, elle. Então, vai conseguir entender qual que é a diferença pelo contexto também, né? Pela conjugação e tudo mais. E se estiver escrito, obviamente que daí você vai conseguir entender por causa desse S, né? A diferença vai estar nesse S do lado. Mas a pronúncia é a mesma, tanto para ele quanto para eles. Il. E ela, elle, tanto para ela quanto para elas. A única coisa que eu ia diferenciar também é que se tiver um som de vogal ou de um H mudo, por exemplo, daí esse S que vai ter no eles ou no elas, aí ele vai ligar na vogal e vai ter som. Aí esse S passa a ter som, mas é o som de Z, tá? Então tomar cuidado aí quando for pronunciar aí que tiver uma vogal, a gente tem que daí puxar o S e fazer esse sonzinho de Z e ligar, ok? Vamos ver agora algumas frases para a gente ver o uso então desses pronomes pessoais, embora a gente já sabe que é praticamente igual ao português. Então, eu falo francês. Je parle français. Então, je, né? Je parle français. Você não é brasileiro ou brasileira, né? Se for brasileiro seria tu n'es pas brésilien, ok? Tu n'es pas brésilien. Se for brasileira, tu n'es pas brésilienne, ok? Aqui, ele é da França. Il est de la France. Il est de la France, né? Se for ela, daí a gente usa esse elle. Elle est de la France. Nós compramos, né, lá atrás, ontem, anteontem, sei lá, no passado, né? Nós compramos um carro. Aí a gente pode falar nós mesmo, né? Nous avons acheté une voiture. Nous avons acheté une voiture. Ok?
Você está cantando, ou você canta, né? Dentro ou no banheiro, né? Você está cantando dentro do banheiro, você está cantando no banheiro, você canta no banheiro ou dentro do banheiro. Aí é você que vai traduzir, mas é a mesma ideia, né? De estar cantando ali dentro do banheiro. Então, vous chantez dans la salle de bain, tá? Vous chantez dans la salle de bain. Aí nós temos eles, elas estudam língua, né? Estudam, se quiser colocar um S, né? Langue com S, daí seria idiomas, né? Então, il e elle, mesma pronúncia. Só que daí você pode perceber que tem um E, né? Um E. Nesse caso, esse E do verbo aí vai ligar com S no pronome. Então, ils étudient langue, né? E no caso, se for elas, elles étudient langue, ok? Então, é essa questão aí, ó, quando tiver vogal, liga, tudo bem? Eles ou elas, né, estudam línguas no caso, né, que eu esqueci de pôr S, idiomas, ok? Depois aí chegou o carinha que a gente estava com aquela coisa de, ai meu Deus, não estou entendendo. Agora a gente vai entender as possíveis traduções para esse on do francês. Então, como eu já disse, geralmente é a gente, tá? Então aqui no caso seria on parle portugais. A gente fala português. Mas pode ser traduzido também como fala-se português, tá? Como falam português. Alguém, né, fala português, alguém está falando português. As pessoas estão falando, as pessoas falam português. Ou até mesmo, por exemplo, o português é falado, tá? Então, uma coisa indeterminada que não se sabe quem exatamente está falando. E sim que só que a gente sabe é que o português ele é falado, né? Que estão falando o português, que o português se fala, né? Mas não se sabe quem. Ou a gente pode dizer que a gente fala, né? Já dando quem é que está falando, né? Que seria on também. Mas geralmente ele é também essa coisa de indeterminado, de a gente não saber quem que é, tá? Como no português. Então você viu aí a quantidade de traduções que a gente pode assumir com esse on. Mas como eu disse, no dia a dia geralmente é traduzido como a gente, né? A gente fala português, on parle portugais, ao invés de usar o nous, ok? Que é o nós. Tudo bem? Bom, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Por hoje é só. Se você quiser assistir a próxima aula, é só clicar no quadradinho que está aparecendo na sua tela escrito aula 12. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela escrito se inscreva e fique a par de todas as nossas aulas, de todos os nossos vídeos. E assim, obviamente, estaria ajudando o nosso canal a sempre se manter aqui. Ok? Um abraço, Deus abençoe, bons estudos e tchau, tchau!